Está começando mais um Revista TST, o programa que te deixa por dentro das principais notícias da Justiça do Trabalho. E a edição de hoje conta com uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Dá só uma olhada. Tribunal Superior do Trabalho promove seminários sobre violências de gênero e trabalho. A programação também homenageia mulheres que participaram da luta contra o racismo e o sexismo durante o processo constituinte. E em entrevista, a ministra Maria Cristina Peduzzi fala sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Essas e outras notícias agora no Revista TST. A seção 2 de dissídios individuais do TST manteve decisão que retirou da administradora de um shopping em Curitiba, no Paraná, a obrigação de controlar a jornada dos empregados das lojas. Para a SDI2, essa exigência não está prevista na consolidação das leis do trabalho e viola princípios constitucionais. Quem traz mais detalhes desse caso para a gente é o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. O Ministério Público do Trabalho havia proposto a ação civil pública após receber denúncias de jornada excessiva de trabalho nesse shopping. Em primeiro grau, a responsabilidade do empreendimento pelo controle da jornada dos empregados das lojas havia sido reconhecida. De acordo com a sentença, a ausência de controle para estabelecimentos com menos de 10 empregados estaria servindo para encobrir o trabalho em jornadas exaustivas. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença. O TRT impôs a obrigação de que nos contratos firmados com as lojas alugadas constasse a autorização para funcionarem em horários distintos do que foi determinado pelo shopping, além de registro formal de jornada, inclusive para microempresas. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, o condomínio que administra o shopping ajuizou a ação rescisória e o TRT anulou a decisão da ação civil pública. Em análise de recurso na seção 2 de dissídios individuais do TST, a relatora, ministra Morgana Richa, destacou que a própria decisão original registrou que não havia provas de desrespeito às jornadas de trabalho nas lojas. Ela acrescentou que as obrigações impostas à administradora não têm amparo legal. De acordo com a relatora, a obrigação de manter o registro formal de jornada para empresas com menos de 10 empregados também configura afronta direta à consolidação das leis do trabalho. O voto da relatora foi seguido por unanimidade. Com isso, a administradora do shopping foi liberada de controlar a jornada dos empregados das lojas. Anderson, Luana, volto com vocês. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. Muito obrigada, Pablo. E após o intervalo, o banco é responsabilizado por assédio sofrido por empregadas terceirizadas grávidas. A gente volta em instantes. Vamos agora ao giro de notícias das turmas do tribunal, que hoje está diferente, né, Luana? É isso mesmo, Anderson. Os casos em destaque tratam de temas trabalhistas envolvendo mulheres. Começamos pela terceira turma, que manteve determinação de regime de teletrabalho para uma escriturária do Banco do Brasil. A decisão leva em conta que a bancária precisa cuidar do filho que tem grave doença neurológica. De acordo com o processo, a escriturária do Banco do Brasil pediu licença não remunerada para cuidar do filho, que sofreu graves sequelas decorrentes de um quadro inflamatório. Ao final do afastamento, a bancária requereu transferência para uma unidade na capital, mas foi informada de que não havia vagas disponíveis. Ela solicitou, então, a prorrogação do benefício para evitar ser transferida para o interior e conseguir manter os cuidados com a criança. A profissional também ofereceu a alternativa de retornar ao trabalho presencial, desde que fosse em uma agência perto de casa, sem perda salarial e de auxílios. Mas os pedidos foram negados pela instituição financeira, com a justificativa de que o afastamento por meio de licença é concedido de acordo com as regras internas da empresa. Para alinhar as necessidades da trabalhadora às exigências do banco, o juízo de primeiro grau determinou que a mulher voltasse às atividades em regime exclusivamente remoto, com redução de 1/3 da jornada.
A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no Rio Grande do Norte. O Banco do Brasil recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que a empregada não havia pedido para aderir ao teletrabalho na reclamação trabalhista. Segundo a instituição financeira, a decisão teria ido além do pedido e deveria ser anulada. No TST, o caso foi analisado pela terceira turma. O relator, ministro José Roberto Pimenta, entendeu que em nenhum momento a bancária quis retornar às atividades exclusivamente de forma presencial. Segundo o relator, a adoção do regime remoto compatibilizou com prudência e equilíbrio a necessidade de assegurar ao banco o direito de obter a prestação de serviços e a necessidade da permanência da escriturária em casa para cuidar do filho. Por unanimidade, ficou mantida a decisão em favor da trabalhadora. Não cabe mais recurso. E uma instituição bancária foi responsabilizada por assédio sofrido por empregadas terceirizadas grávidas. Na segunda turma, ficou mantido o entendimento de que a empresa contratante dos serviços de terceirização tem responsabilidade subsidiária no caso. A investigação do Ministério Público do Trabalho revelou que as gestantes eram punidas e assediadas moralmente, inclusive com ameaças de substituição e deslocamento para setores com menor remuneração. Na ação civil pública, o MPT registrou que foi informado pela Justiça de que as prestadoras de serviços haviam sido condenadas em ações trabalhistas por submeter as empregadas a retaliações pelo fato de estarem grávidas. De acordo com depoimentos, as trabalhadoras eram ameaçadas de transferência para a central de telemarketing, onde as comissões eram menores. Além de terem sido de fato transferidas, elas passaram a ser tratadas de forma ríspida por uma das sócias da empresa, que não deixava que se alimentassem fora do intervalo de almoço e questionava até as idas ao banheiro. Uma testemunha relatou que a empresária chegou a dizer a uma das profissionais que ela ficaria feia e com o corpo deformado. O Ministério Público do Trabalho ressaltou que a ilegalidade praticada pelas prestadoras de serviço tem dimensão coletiva, porque a estratégia baseada em violência psicológica para forçar as gestantes a desistirem do emprego não prejudica apenas as mulheres diretamente envolvidas, mas também as que desejarem engravidar. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a decisão de primeiro grau, que considerou o comportamento prejudicial a toda a sociedade. Segundo o TRT, a conduta menosprezou a condição das empregadas grávidas e prejudicou o desenvolvimento profissional delas. Diante das provas apresentadas, as empresas foram condenadas a pagar compensação por danos morais coletivos de R$30 mil. O regional também reconheceu a responsabilidade solidária do banco contratante por todas as verbas decorrentes da condenação. O caso chegou ao TST e foi julgado pela segunda turma. No exame do recurso de revista, ficou mantido o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho. Segundo a relatora, a ministra Maria Helena Malman, a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a licitude de todas as formas de terceirização não exclui a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço. Por unanimidade, ficou decidido que a instituição financeira tem responsabilidade solidária pelo pagamento de indenização por danos morais coletivos devido ao assédio sofrido pelas trabalhadoras gestantes. Não cabe mais recurso. E fechando os nossos destaques, um caso julgado pela sétima turma. O colegiado reconheceu a ocorrência de assédio e de violência sexual praticados por um supervisor de um frigorífico do Paraná contra uma empregada. A turma entendeu que a empresa foi omissa em apurar a conduta do empregado, acusado de também assediar outras trabalhadoras. Na decisão, foi aplicado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Daniel Vasques tem os detalhes do julgamento para a gente. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. A violência sexual ocorreu quando a trabalhadora retornava para casa depois de perder o transporte fornecido pelo frigorífico. Na ação trabalhista, ela contou que os casos de assédio começaram logo após ter sido contratada e que no dia do estupro trabalhou além do horário habitual por ordem do supervisor. Enquanto esperava uma carona, o homem a abordou sob xingamentos e a forçou a entrar no carro dele. De lá, ele a levou para um motel, onde teria consumado o estupro.
Após a violência sofrida, a trabalhadora relatou que procurou o setor de recursos humanos da empresa, mas que foi aconselhada a não registrar o boletim de ocorrência. Ela passou então a sofrer de estresse pós-traumático e transtorno depressivo. E depois de ter ficado afastada do emprego por aproximadamente 7 meses, resolveu pedir demissão. A perícia médica constatou que o estresse pós-traumático e a depressão tiveram origem a partir de um trauma. Uma testemunha afirmou que existiam relatos de outros casos de assédio sexual cometidos pelo supervisor contra empregadas da empresa. Em primeiro grau, o entendimento foi que o frigorífico foi omisso ao não fiscalizar o ambiente profissional e ao deixar de adotar providências em relação ao supervisor, denunciado por assédio. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná concluiu que existiam elementos capazes de comprovar o assédio, mas não o estupro, uma vez que não foi aberto inquérito ou processo penal para análise do caso. Por isso, reverteu o entendimento sobre a rescisão decorrente de culpa do empregador. O relator do recurso da trabalhadora na 7ª turma do TST, ministro Agra Belmonte, entendeu que os fatos narrados revelam conduta omissiva por parte da empresa, que não averiguou a ocorrência de assédio sexual. Segundo o ministro, a ausência de processo penal não é fato estranho a situações como essa. Isso porque grande parte das vítimas sente medo de expor a agressão sofrida e de enfrentar represálias. O ministro destacou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. O documento ressalta que os indícios e o depoimento da vítima ganham especial relevância em casos de assédio e violência sexual no ambiente de trabalho. Conforme o ministro, o dano sofrido pela vítima, a culpa da empregadora e o nexo causal com o trabalho desempenhado são requisitos que justificam a responsabilização da empresa e a necessidade de reparação civil. Assim, de forma unânime, a 7ª turma determinou que o frigorífico indenize a trabalhadora em 100 salários mínimos por dano moral, o equivalente a R$ 132 mil, e em R$ 6 mil por dano patrimonial. Também foi restabelecida a nulidade do pedido de demissão, com o reconhecimento de culpa da empresa, a chamada rescisão indireta. Os ministros determinaram ainda a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para a apuração e demais providências, tendo em vista a gravidade das irregularidades constatadas no ambiente de trabalho. Não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça aplicado nesse caso, eu conversei com a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi. Ela foi a primeira mulher a tomar posse como presidente do tribunal em 2020. Vamos acompanhar a entrevista. Olá, ministra. Obrigada por nos receber em seu gabinete. Luana, o prazer é todo meu. Aliás, eu que agradeço essa oportunidade, de poder falar numa data tão importante algumas palavras, para as mulheres e para todos aqueles, que participam, desta preocupação em que nesta celebração se possa comemorar sempre alguma coisa positiva. Ministra, e o lançamento do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ em 2021 coincidiu com a sua gestão na presidência do TST. Como que esse protocolo tem impactado nas decisões da Justiça do Trabalho de lá para cá? Esse protocolo constitui uma importante ferramenta que foi, em boa hora, e dentro de um contexto que não é apenas nacional, mas é um contexto internacional de preocupação, com a condição de gênero e, mais do que isso, com a igualdade, com a eliminação a toda forma de discriminação, com a inclusão, com a uniformização dos conceitos sobre sexualidade, sobre gênero, sobre igualdade de oportunidades, sobre preservação dos direitos das minorias, para que também no Poder Judiciário se evite na decisão judicial estereótipos, se evite qualquer discriminação e se produzam não só instruções processuais observando estas igualdades, mas também que a decisão judicial ela seja produzida dentro de um conceito que conhece com profundidade todas essas
questões para que as decisões se produzam observando plenamente o princípio da igualdade. Das orientações contidas no protocolo, quais a senhora destacaria como mais significativas? Bom, o protocolo trata de tudo. Ele trata da questão da discriminação. Discriminação que deve ser combatida no que diz com o direito do trabalho, né? Não só na admissão, nos critérios de admissão, como também nos critérios de promoção e até a extinção do contrato. Ele trata, que é um tema muito presente, né, no direito do trabalho, do assédio, do combate ao assédio, na compreensão do fenômeno do assédio moral, sexual. Ele estabelece, inclusive, a necessidade de os juízes aplicarem, quando decidirem questões de gênero, e quando eu falo em gênero, eu falo exatamente nessa amplitude de questões inclusivas, ele deve sempre observar não só a legislação, como as normas e os tratados internacionais, tanto que o próprio protocolo refere todas as convenções pertinentes à questão de gênero da OIT, que foram ratificadas pelo Brasil, que possam servir como ilustração, né, para que sempre se observe a igualdade e que na decisão se exerça também um combate a essas formas de discriminação. E agora falando de salário, ministra, apesar dos avanços das mulheres no mercado de trabalho, inclusive em atividades que eram vistas como tipicamente masculinas, ainda há desigualdades salariais. Pesquisas apontam que mulheres continuam recebendo menos que os homens. Ministra, a que se deve essa desigualdade e o que é necessário para que isso não ocorra? A única forma de equalizar não é punindo, não é colocando penalidades pecuniárias, multas, porque descobriu que naquela empresa o salário da mulher foi inferior ao do homem. Não. O grande elemento é buscar, né, equalizar o ingresso e o salário, porque vai equalizar, digamos, o tempo e a cultura e, sobretudo, a legislação previdenciária. Então, como é que corrigiram na Alemanha há muitos anos, inclusive, a questão da natalidade, que não nasciam crianças, porque as mulheres não queriam abrir mão das suas carreiras. Então, eles adotaram a licença parental. Começou na Alemanha, hoje na Escandinávia, até Portugal também já adotou, e hoje na Europa isso é uma realidade. A licença parental é uma divisão do afastamento do trabalho. Só no primeiro momento é que a mãe é afastada necessariamente. Depois, eles vão compartilhar o afastamento, o homem e a mulher. Então, não há um prejuízo para a Previdência, né, porque, independente de trabalharem para empregadora A, B ou C, cada um vai ter um período de afastamento. E, com isto, muda-se, digamos, aquele perfil de a mulher acumular tarefas no trabalho com tarefas domésticas. Convivemos ainda com estas distinções. Nós temos buscado no Brasil corrigir por meio da lei, digamos, esse desnível. Nós temos a lei, inclusive o protocolo refere essa lei, que desde 95 já está incorporada ao texto da CLT, que até tipifica como crime a discriminação da mulher, né? Então, eu vou exigir que ela apresente com atestado de que não está grávida. Essas atividades, quer dizer, essas exigências, elas são tipificadas, inclusive, como crime. Elas não podem, né? O empregador não pode fazer qualquer tipo de exigência que importe controle, digamos, de natalidade. Então, a lei é rigorosa no proibir estas práticas discriminatórias. E a própria essa lei agora da equalização, ela também impõe aí para empresas, claro, com mais de 100 empregados, um rigoroso sistema de fiscalização. Não é esse o principal. Então, o principal realmente é a educação e é a questão previdenciária. Então, eu penso que a licença parental ainda é um grande fator também que vai corrigir, digamos, talvez,
esse tema, né, da distinção salarial. Tá certo, ministra. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa e um feliz Dia da Mulher. Muito obrigada também, na sua pessoa, desejo a todos aí, os nossos colaboradores e a todas as mulheres. Para assistir a entrevista completa, é só acessar o nosso canal youtube.com/TST. E no próximo bloco, TST homenageia mulheres que participaram da luta contra o racismo e o sexismo durante o processo constituinte. A gente volta já. Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu o seminário sobre violência de gênero e trabalho. Foram debatidas as formas como essas agressões ocorrem no ambiente laboral, além do impacto nas trajetórias de mulheres. No Brasil, segundo o IBGE, a remuneração das mulheres é 22% menor do que a dos homens. As diferenças salariais são apenas um dos fatores que refletem a violência de gênero. Ela também se manifesta no ambiente de trabalho, por meio da transfobia, da invisibilidade racial e étnica e do assédio. Uma pesquisa da rede social LinkedIn mostrou que 47% das trabalhadoras brasileiras entrevistadas já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. O assunto foi debatido no seminário Violência de Gênero e Trabalho. A gente precisa combater a desigualdade salarial, entender por que ela acontece, por que as mulheres ganham menos que os homens exercendo o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de profissão. A gente precisa entender também o assédio sexual como uma forma evidente de violência de gênero que atinge a quase metade das mulheres trabalhadoras hoje no país. Uma violência inicial, que é o abandono familiar, a exclusão escolar, né, que impedem que essa pessoa chegue no local de trabalho. Acho que depois disso a gente tem uma dificuldade do reconhecimento, a autoidentificação de gênero, né, que acontece desde do nome no crachá até o uso do banheiro, a acesso a direitos previdenciários, por exemplo. Na política, a violência de gênero se manifesta por meio da baixa participação feminina no parlamento brasileiro, conforme destacou a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. Ela foi a primeira mulher negra a ser indicada a uma corte superior no Brasil. Nós temos, por exemplo, no plano federal, no parlamento brasileiro, quase próximo a 18% daquelas cadeiras de mulheres. Desse total, 6% de mulheres negras. E nós somos, no eleitorado brasileiro, 53% de mulheres, 28% de mulheres negras. Então, a revelação mais explícita da exclusão. Na última eleição municipal, em 2020, 20% dos municípios brasileiros não tiveram mulheres eleitas. Nas eleições de 2022, 85% das mulheres candidatas sofreram algum tipo de violência. Para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, é preciso trabalhar diariamente para que nenhuma mulher seja diminuída, nem perca a própria narrativa. Eu sempre gosto de cultivar e falar do fincar os passos agora no presente, mas para pensar num futuro, num sonho para todo o país, a população como um todo. Os diferentes tipos de violência têm reflexos diretos sobre a saúde mental das vítimas. Da sensação de incapacidade, do isolamento, que faz com que a pessoa não consiga se desenvolver, né? Desenvolver suas potências, enfim, habilidades em outros lugares, como os ambientes de trabalho. E como parte da programação do seminário, o TST homenageou ainda 4 mulheres que se mobilizaram na luta contra o racismo e o sexismo durante o processo constituinte em 1988. Em meio a articulações, diálogos e embates políticos durante a Assembleia Nacional Constituinte, elas fizeram a diferença em um ambiente majoritariamente masculino. Lídice da Mata, Jaqueline Pitangui, Amelinha Teles e Lélia Gonzalez, mulheres que deixaram um legado para gerações futuras. A ministra do TST, Kátia Arruda, presidiu a cerimônia e enfatizou a importância do trabalho das homenageadas no Congresso Nacional.
A participação feminina na Constituinte foi pequena em número, mas foi grandiosa em atividades, em lutas, em efetivação dos direitos. A deputada federal baiana Lídice da Mata defendeu maior presença de mulheres nos espaços de poder. Me honra mais ainda poder estar vivendo esse momento com mulheres da Justiça do Trabalho, jovens que pretendem dar continuidade a esta luta em defesa dos direitos das mulheres. Jaqueline Pitangui é socióloga e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ela destacou a necessidade contínua de luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero. É também um momento de reconhecimento de que a luta continua e de que é sempre necessário estarmos juntas, juntos, para fazer avançar e defender o que nós já conquistamos. A ex-parlamentar Amelinha Telles é reconhecida por sua atuação na defesa da democracia e dos direitos humanos. Para ela, o prêmio é uma forma de reconhecimento pelos anos de dedicação à luta por igualdade entre homens e mulheres. Eu sinto que todo esse esforço de mais de 40 anos, 50 anos, e principalmente no processo constituinte, foi reconhecido aqui dentro, foi valorizado e nos convida, né, a retomar os direitos constitucionais e transformá-los na vida prática das mulheres. Lélia Gonzalez foi uma das primeiras pensadoras a articular conceitos como classe, raça e gênero para compreender o mundo do trabalho. Precursora do feminismo negro no Brasil, ela faleceu em 1994. O filho dela, o economista Rubens Rufino, recebeu a homenagem póstuma. Fique agora com outros destaques da semana. Morreu em Brasília, aos 71 anos, o ministro aposentado do TST, João Oreste Dallazen. Ele integrou a Corte Superior Trabalhista de 1996 a 2017. A gestão do ministro Dallazen na presidência do tribunal foi marcada pela criação do programa Trabalho Seguro, pela implementação do programa de combate ao trabalho infantil e pelo desenvolvimento do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. Durante o mês de março, a Justiça do Trabalho em todo o país promove o projeto Elas em Pauta. A iniciativa concentra as conciliações promovidas pelos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas em processos que tenham mulheres entre as partes. Para participar, basta procurar o Centro de Conciliação dos Tribunais Regionais ou do TST e pedir para ser incluída no Elas em Pauta. Os contatos estão no QR Code exibido aqui na tela. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apresentou os resultados da correição ordinária no TRT da 23ª Região em Mato Grosso. Foram examinados dados relativos às estruturas e aos sistemas eletrônicos no âmbito judicial e administrativo. Entre os pontos positivos, a Corregedora-Geral, ministra Dora Maria da Costa, destacou o cumprimento de todas as metas nacionais em 2023, além do aumento da produtividade e dos índices de conciliação. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!